Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila e hoje eu tô aqui para compartilhar com você o devocional diário da PIB BH. Hoje nós vamos falar sobre Atos, capítulo 17, e esse capítulo nos mostra Paulo em 3 cidades muito diferentes: Tessalônica, Bereia e Atenas. Cada uma representa um tipo de ambiente em que o evangelho precisa ser anunciado por nós. Em primeiro lugar, nós temos Tessalônica, uma cidade com um ambiente hostil, resistente à mudança. Em Bereia, nós temos um ambiente nobre, desejoso de aprender. Em Atenas, um ambiente intelectual, curioso, mas idólatra. E nesse capítulo vemos como o evangelho confronta tradições, convence os estudiosos e exige arrependimento até mesmo dos filósofos. Ele não se amolda à cultura, mas dialoga com ela para apresentar o Cristo ressurreto. Em Tessalônica, Paulo, como de costume, vai à sinagoga. Durante 3 sábados ele expõe as escrituras, provando que ele era necessário que Cristo sofresse e ressuscitasse. O resultado? Alguns creem, mas outros, movidos por inveja, incitam uma perseguição. A acusação contra os cristãos é reveladora. Estes que têm causado alvoroço por todo o mundo chegaram também aqui. Eles são vistos como subversivos. O evangelho não é neutro. Ele desestabiliza o status quo daquelas pessoas, desafia os ídolos culturais e denuncia o orgulho humano. E nós temos aqui uma lição: ser fiel ao evangelho é estar pronto para a oposição. Onde o reino avança, há reação. Em Bereia, os bereanos recebem a palavra com avidez, mas não com ingenuidade. Eles examinam todos os dias as escrituras, conferindo se o que Paulo dizia estava alinhado com a verdade. Como resultado, muitos creem, inclusive pessoas influentes. E aqui nós aprendemos que a fé cristã não é anti-intelectual. Pelo contrário, o evangelho é consistente, é firme, histórico, racional e confiável. Buscar a verdade de forma profunda e reverente é essencial. O Espírito Santo ilumina, mas também não anula o nosso raciocínio. Em Atenas, nós temos o evangelho que dialoga com a cultura sem diluir a verdade. Paulo chega lá e se espanta com a quantidade de ídolos. A cidade era o centro filosófico do mundo antigo, era a casa de Sócrates, Platão, Aristóteles, era a elite da razão. Mas Paulo vê que, apesar de todo o conhecimento, a cidade estava espiritualmente vazia. No Areópago, onde funcionava o conselho de líderes, Paulo fez um dos cursos mais brilhantes da Bíblia. Ele começa com um ponto de conexão, um altar a um Deus desconhecido, e usa isso para apresentar o único Deus verdadeiro, Cristo, soberano, pessoal e justo. Ele cita seus poetas, mas termina com a ressurreição de Jesus. Ele começa no diálogo, mas termina no confronto. E Paulo apresenta alguns pontos teológicos. Em primeiro lugar, Deus é criador de tudo, ele é transcendente e soberano. Em segundo, Deus não precisa de nada, ele é suficiente. Em terceiro, ele está próximo de todos, ele é um Deus pessoal que exige arrependimento, portanto, é um Deus justo. Nós aprendemos também que Deus julgará o mundo através da história de Jesus, ele é o Senhor da história. E ao mencionar a ressurreição de Cristo, muitos zombam, outros adiam a decisão, mas alguns creem, como Dionísio e Dâmaris. E eu quero te convidar a refletir: você está disposto a ser rejeitado por causa da verdade? Em Tessalônica, o evangelho foi combatido porque ameaçava interesses e estruturas. A pregação fiel sempre vai mexer com aquilo que o mundo quer preservar. Você examina as escrituras com profundidade? Os bereanos nos ensinam que fé e estudo andam juntos. Quem ama a verdade se aprofunda nela. Você está preparado para apresentar Jesus com sabedoria em ambientes seculares? Em Atenas, Paulo não citou o Antigo Testamento, mas os poetas locais. Ele começou onde eles estavam, mas os levou à cruz. Precisamos aprender com isso. Atos 17 nos mostra que o evangelho é suficientemente forte para alcançar todos os tipos de pessoa. O religioso que resiste, aquele que busca sinceramente, o filósofo cheio de razão. Mas a mensagem é uma só: Cristo crucificado e ressurreto. É o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o Salvador.
Onde quer que você esteja, a resposta que o Evangelho exige é a mesma: arrependa-se e creia. E eu quero te convidar a refletir e fazer uma oração nesse dia. Deus, Tu és o Criador de tudo, o sustentador da vida, o Deus que não cabe em templos nem em definições humanas. Revela-te a nós mais profundamente, assim como nos revelaste a Tua palavra em Cristo e através do Espírito Santo nas nossas vidas. Dá-nos ousadia para sermos fiéis como Paulo, mesmo quando enfrentamos resistência. Dá-nos humildade para examinar as Escrituras com paixão e reverência, e dá-nos sabedoria para falar do Senhor em um mundo cheio de ideias, mas que está faminto da verdade. Que nós possamos anunciar ao Senhor não como um Deus distante, mas como um Senhor que está perto, que chama todos ao arrependimento e que ressuscita dentre os mortos para nos dar a vida, e a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você e nós nos vemos amanhã.